Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode se assentar, meus irmãos, e glorificar o Senhor com Paulo. Aqui está, meus irmãos, Jesus expressando a sua alegria, expressando a sua felicidade, expressando o gozo, a satisfação no seu coração. Jesus Cristo, de repente, nós podemos imaginar ele olhando para o céu, com um sorriso no rosto, dizendo: Senhor, eu te agradeço do fundo do meu coração. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, Senhor. Porque foi do prazer do meu Pai. Foi segundo a boa vontade, segundo o prazer do meu Pai. Aleluia. Esconder, ocultar a salvação, o Evangelho, a verdade, a divindade de Jesus daqueles que se acham bons, daqueles que se acham suficientes, daqueles que acham que sabem tudo e sabem todas as coisas. Esconder aqueles que acham que a sua religião já basta, esconder aqueles que desprezavam os outros de tão santos que eles eram. Sim, Pai, assim foi do seu prazer, assim te aprouve, assim foi o seu bom conselho, sua boa vontade, ó Pai. E eu te agradeço, não só por esconder isso dessas pessoas inchadas, soberbas, orgulhosas, religiosas, mas também eu te agradeço porque o Senhor revelou aos pequeninos que admite, que reconhece, que assume a fraqueza, o pecado, o erro, a falha, a deficiência, o defeito. Louvado seja Deus, e humildemente abaixa a cabeça e se submete e se sujeita ao senhorio de Deus. Sim, Pai, eu te agradeço porque o Senhor revelou, mostrou quem é Jesus para os perdidos. Mostrou quem é Jesus para aqueles que buscavam um relacionamento com Deus. Mostrou, revelou, manifestou quem é o Pai através de Jesus para as pessoas. E antes que alguém venha usar esse texto para se achar um xodózinho de Deus, para achar que tem uma elite predestinada para o céu e outros predestinados ao inferno, entenda que quando ele agradece a Deus por revelar o céu, a eternidade, as coisas espirituais aos pequeninos, ele segue dizendo: vinde a mim todos. Aleluia, Deus! Aleluia! Grande Deus! Vinde a mim todos os pequeninos. Grande Deus! Vinde a mim todos os pobres de espírito. Vinde a mim todos os que são humildes, pobres de espírito, os pequeninos, como as crianças que querem conhecer a verdade, descobrir a verdade, saber entender como podemos ter um relacionamento com Deus, conhecer a palavra, a doutrina, os mandamentos de Deus, para assim viver, obedecer, colocar em prática. Vinde a mim, pequeninos, vinde a mim, criancinhas, vinde a mim, todas essas palavras, todos esses nomes, esses títulos, são maneiras de Deus chamar as pessoas
Muitas das vezes quando a Bíblia fala criancinha, não está dizendo às vezes literalmente que é criancinha. E quando a Bíblia às vezes fala pequenininhos, não quer dizer que seja realmente pessoas anãs ou crianças. É uma maneira carinhosa, que nem de João. Filhinhos, não pequeis. São maneiras de Deus chamar o seu povo. Ele no seu discurso, na sua declaração, na sua expressão, ele agradece a Deus que está no céu, o Criador dos céus e da terra, que escondeu isso dos sábios instruídos. O Senhor ocultou isso daqueles que usam sua formação acadêmica, escondeu isso daquelas pessoas que são ricas, suficientes, que têm a vida boa, escondeu das pessoas que usam, então, o nome que tem, o título que tem, o cargo que tem, a posição que tem, a boa vida que tem, o poder aquisitivo que tem, a fama que tem, para não precisar de Deus. Então esses sábios instruídos, inteligentes, intelectuais, filósofos, mestres, não que todos nessa categoria estão perdidos, mas todos esses que usam a sua capacidade, o seu nível econômico intelectual para desprezar a Deus e as coisas espirituais, deixe Deus endurecer o coração, cegou os olhos, tampou os ouvidos para não verem, para não ouvirem, para não sentirem, para não compreender, para que Deus não os cure, porque eles são autossuficientes, eles se autojustificam. Eu tenho dinheiro, eu tenho sabedoria, eu sou inteligente, eu sou conhecido, eu sou famoso, eu sou importante, eu tenho sucesso, eu tenho boa vida, então não preciso de coisa de crente, não preciso saber de negócio de igreja, não preciso saber de coisas eternas espirituais, eu posso tudo, eu sou capaz, eu chego lá, eu conquisto. Então se você é tudo isso, então se perca, porque Deus não revela nada para você. Porque vocês são tão poderosos que não precisam de Jesus. Vocês são tão sadios, tão saudáveis, tão prepotentes, que vocês não precisam do médico. Vocês podem tantas coisas que vocês não precisam de um libertador. Vocês têm uma vida tão protegida que vocês não precisam de livramento. Sim, ó Deus, eu te agradeço então, porque essas pessoas, usando o que tem, usando o que é, desprezaram ao Senhor, e o Senhor em troca, na mesma medida, justamente escondeu, ocultou, não quis revelar a eles de maneira soberana. Mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor revelou a alguém, pelo menos. E o tipo de pessoa que o Senhor revelou é os pequeninos, é as criancinhas que correm para o colo do Pai, que correm para a presença do Pai, para a proteção e defesa do Pai, para o sustento do Pai, que não confia em si mesmo, na força do braço. Oh Deus, que alegria, que prazer, por isso eu te agradeço. Todas as coisas o Senhor, Jesus falando, todas as coisas o Pai me entregou. Todo poder, toda autoridade para salvar ou para julgar. O poder, o domínio e o reino, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Mas os homens não viram, não enxergaram, não reconheceram a divindade de Jesus Cristo. Não conseguiram entender e compreender que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Pelo contrário, nós conhecemos esse Jesus. Ele é filho de Maria, filho do carpinteiro. Ele é um jovem galileu. Ele é um nazareno, ele nasceu em Belém, ele nasceu na terra, ele não é musculoso, bonitão, ele não é revolucionário, ele não é um lutador guerreiro. Sim,
Desses Deus escondeu a divindade, mas para os pequeninos foi revelada a divindade de Jesus, que todas as coisas foram entregues pelo Pai a Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Os homens não aceitaram a Jesus, não receberam a Jesus, não confessaram Jesus, não se uniram a Jesus, porque não viram a divindade de Jesus, porque não aceitaram que Jesus era o enviado ungido de Deus. Por quê? A teologia deles atrapalhou eles, o diploma atrapalhou eles, o cargo lá no sinédrio, naquelas cadeiras, lá no altar, impediu eles. A boa vida de fama, de liderança, de poder e autonomia, impediu eles, atrapalhou eles. Eles se agarraram às primeiras cadeiras, às posições de destaque. Eles se agarraram em ser cumprimentados nas praças, em mostrar religiosidade e santidade que não tinham de verdade. Eles se agarraram às coisas terrenas e não abraçaram a Jesus Cristo, porque suas mãos estavam carregadas de coisas que eles estavam apegados e não estavam dispostos a largar e trocar por Jesus, que era bem melhor. Mas aqueles que não tinham nada, os pobres, os doentes, os aleijados, os leprosos, que não tinha casa, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha cargo, não tinha posição, não tinha inteligência, não tinha formatura, esses que não tinham nada nas suas mãos, abraçaram mais facilmente. Oh, Jesus querido, Jesus amado. Aleluia. Sim, foi do agrado de Deus revelar a alguém. Se Deus quisesse, tinha se revelado ao mundo, à humanidade, mas Ele ainda se revelou aos pequeninos. E esses pequeninos, Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados da vida de pecado, que está oprimido por Satanás, oprimido pelo governo, oprimido pela religião, encurralado, prensado, escravizado. Venham a mim, porque eu quero vocês, esse tipo de pessoa mesmo, que é tão dependente de tudo e de todos. Mas aqueles que são independentes não precisam de nada nem ninguém, até mesmo não precisa de Deus. Então, para que oferecer a eles? Então, para que dar a eles? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. O relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho. Um relacionamento eterno entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que nós fomos incluídos nesse relacionamento com a Trindade. Esse relacionamento já existia eternamente e Deus incluiu a igreja, o seu povo, nesse relacionamento, nesta comunhão com a Trindade. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E a quem Jesus quer revelar? A todos os cansados e oprimidos. E a quem Jesus quer revelar? Vinde a mim todos. Jesus quer revelar Deus a todo mundo. Deus revelou Jesus aos pequeninos. Olha só que relacionamento, o Pai revelando a Jesus, a divindade de Jesus, aos pequeninos, e Jesus dizendo: eu quero revelar o Pai a todos, venham a mim, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus, eu sou a porta das ovelhas.
ovelhas, eu sou a escada de Jacó, Ele é o vivo e novo caminho que conduz ao Pai, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Ele nos liga a Deus, Ele nos dá um contato com Deus, Ele nos inclui em Deus, nos enxerta em Deus. Jesus Cristo quer revelar o Pai a todos. Mas não fica só no querer revelar o Pai a todos. Ele faz um chamado a todo pecador, a todo ser humano. Jesus está chamando todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres. Ele está fazendo um chamado. Ele chama todo pecador. Venham a mim, porque se vocês atenderem ao meu chamado, eu vou revelar ao Pai. Porque o Pai já revelou Jesus Cristo enviando do céu a este mundo. E os pequeninos o receberam, creram nele. Mas os sábios instruídos, ai de ti, Betsaida, Corazim, porque Jesus tentou revelar, Jesus operou milagres, maravilhas, sinais e prodígios em algumas cidades, mas eles não creram, não se arrependeram dos seus pecados e não creram em Jesus Cristo. E Jesus protesta dizendo, se fossem feitos os mesmos sinais lá em Sodoma e Gomorra, em Tiro e Sidom, eles teriam se humilhado, jejuado, orado, se arrependido e se convertido. As piores cidades que vocês israelitas, vocês judeus, vocês religiosos, as piores pessoas que vocês apontam, as piores cidades que vocês apontam, o julgamento de Deus sobre os pecadores que vocês sempre contam, se eles recebessem da mesma luz, na mesma quantidade que vocês, eles teriam sido salvos. E vocês, com tanta luz, com tanta verdade, com tanto investimento, não respondem à altura, não corresponde a Deus, não se submete, não relaciona com Deus. Vocês são piores, não porque praticam pecados piores, mas que vocês receberam mais e não deram em troca a Deus. E esses que vocês mais apontam, mais condenam, julgarão vocês por vocês não terem se arrependido e crido através dos sinais. Mas eu agradeço a Deus por esconder esta salvação dessa raça de sábios instruídos, ou que pensam que são sábios e instruídos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque a massa humana, o povão, a maioria é oprimido por uma pequena elite do governo, uma pequena elite da religião, uma pequena elite dos ricos, dos comerciantes. Uma maioria sendo oprimida por uma pequena elite de alguns poderes. E Jesus veio em favor dos menos favorecidos, dos mais escravizados, dos mais sofridos. E Jesus sempre protestou contra essas injustiças. Porque não tem juiz para eles, não tem advogado para eles, não tem benefício e direito para eles. Mas eu vim para ser justo, eu vim para fazer a justiça. Eles não precisam, porque eles manipulam tudo isso. Vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei, eu vou libertar, eu vou curar, eu vou sarar, vou restaurar, vou transformar. Vou mudar a sua vida, a sua história. Vou te levantar, vou te usar, vou te capacitar. Vou dar paz, alegria e felicidade. Vou prosperar, vou suprir necessidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Então você tem um monte de pessoas
buscando um relacionamento com Deus, mas tem uma elite religiosa que fica colocando um monte de regra, um monte de dogma, um monte de invenções, esquisitices, loucuras, maluquices, fazendo com que fique impossível das pessoas, então, ter um relacionamento com Deus, porque todas as pessoas não conseguem atender a tanta demanda, não conseguem obedecer tanta regra, tanta coisa imposta pelos homens, doutrinas de homens, pensamentos e ideias sem nexo de homens, que impõe, você só pode ser crente assim, você só pode ser salvo assim, você só pode ter um relacionamento com Deus assim, e o povo foi ficando com aquele, e cada dia que passa os religiosos inventavam mais coisa e colocava, e o povo foi sentindo peso, e eles viram que eles não conseguiam ter uma vida santa, não conseguiam ter uma vida agradável a Deus, mas na verdade, meus irmãos, eles não eram tão ruins assim, é porque eles não conseguiam ser que nem os religiosos diziam que eles deveriam ser. Então eles se auto-excluíam, então eles pensavam, então Deus não me aceita, então Deus não me recebe, então Deus não me quer, ainda que eu tente, eu não consigo, ainda que eu queira, nunca vou chegar lá, porque Ele disse que eu tenho que fazer isso, porque Ele disse que eu tenho que se vestir assim, porque Ele disse que tem que ser assim, e o povo cansado, e o povo oprimido, e Jesus disse, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde. E vocês encontrarão descanso para a vossa alma perturbada. Já não basta os pecados que vocês têm, esses religiosos vêm e aumentam o número de pecados em suas vidas. Já não basta vocês cometerem pecados, menos verdadeiros, desobediência ao mandamento de Deus. Vocês têm muito mais pecados por quebrar a regra de humanos. Então dobra, triplica o número de pecados. E vocês estão perturbados, sem paz com Deus, sem relacionamento com Deus, se auto-excluindo, se afastando, não querendo se achegar a Deus, porque eu não presto, porque eu não sou bom o bastante, porque eu não agrado Deus. Porque era tanta regra que deixava as pessoas assim perturbadas, atormentadas, oprimidas. E Jesus disse, vocês vão encontrar descanso e refrigério para vossas almas, se vocês aprenderem diretamente de mim, se vocês me conhecerem pessoalmente. Há um conhecimento que você lê e estuda, recebe de outros, de terceiros, mas há um conhecimento especial em um relacionamento de vida com Deus dia a dia, através de experiências e lições de vida, de uma vida devocional com Deus pessoal, íntima e particular. E é deste conhecimento que vem a verdade. Louvado seja Deus. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todas essas coisas que os religiosos impôs a vocês, não precisa disso, não precisa de tudo isso para você servir e adorar a Deus. Nem eles conseguem, e os próprios inventores não conseguem. Mas eu vou passar um filtro na peneira e vocês vão saber o que realmente vem de Deus e o que está vindo de homens. E vocês vão ver aquele fardo da religião saindo de cima de vocês. Quando eu começar a falar sobre as coisas espirituais eternas, todo esse sofrimento vindo do governo, da sociedade, da pobreza, da miséria, vai sair porque vocês vão se apegar só às coisas espirituais eternas que eu vou ensinar a vocês. Vocês que estão cansados ou oprimidos também dos seus próprios pecados, eu vou mostrar para vocês que vocês podem ter um relacionamento com Deus, podem ser perdoados e justificados através de Jesus Cristo. Jesus falando, através de mim. Deus escondeu a verdade deles, porque eles fazem isso com vocês.
vocês. Mas veja, vocês têm que atender o chamado, vocês têm que também buscar, vocês também têm que dar lugar, vocês também têm que tomar a iniciativa, vocês também têm que responder, atender ao chamado, à ação, ao agir de Deus, ao investimento de Deus. Pequeninos, cansados, oprimidos, que está carregando jugo pesado, fardo pesado, da vida financeira, da vida religiosa, dos seus pecados. Jesus vai arrancar tudo isso de cima de vocês. Louvado seja Deus. Vá a Jesus. Ei, pecador, vá até Jesus. Ouça Ele e aprenda dele. E vocês vão ver que é possível sim ter um relacionamento com Deus, agradar a Deus, que é possível sim viver nesse mundo tão ruim, mas vocês vão ter a alma refrigerada, descansada, porque vocês vão se apegar, vão colocar sua esperança nas coisas eternas, espirituais, vão entender que todo esse sofrimento causado pelo governo, causado pelos ricos e pelos poderosos, todo esse sofrimento causado pela liderança religiosa, vai passar, vai acabar. Jesus só quer o bem de vocês, Ele é manso e humilde para ensinar vocês. Ele não veio para fazer vocês pecar mais ainda. Ele não veio para complicar mais as coisas, não veio para deixar as coisas mais difíceis, porque já é demais. Já não dá para carregar, já não dá para ser assim. Não, mas Jesus veio mostrar que não é desse jeito como os homens falaram, como os homens ensinaram. Vocês que não têm para onde ir, que não sabem o que fazer, vinde a mim. Eu quero revelar a salvação. Eu quero mostrar a verdade. Eu quero comunicar a vocês os dons celestes, os frutos do Espírito Santo. Eu quero comunicar a vocês. Eu quero compartilhar e repartir com vocês. Mas para eles não, porque eles substituíram Jesus pela religião. Colocaram a religião no lugar de Jesus. De maneira que não precisa de Jesus, então Deus ocultou a divindade de Jesus a eles. Mas para eles que não aguentam mais religião, não aguentam mais o governo, não aguentam mais o pecado, não aguentam mais essa vida, Jesus está chamando. Cansados e oprimidos, venham a mim, eu quero revelar Deus a vocês. Quero mostrar a salvação a vocês. Ela é de graça. Falaram que vocês tinham que pagar, falaram que vocês tinham que merecer, que vocês tinham que flagelar o seu corpo, que vocês tinham que dar tudo que vocês têm, que vocês teriam que ser perfeitos, que você teria que ser Deus na terra. Não, não. Eu quero revelar o Pai a salvação a vocês. É de graça. Se vocês virem com fé, se vocês se aproximarem, eu tenho um relacionamento com o Pai, e se vocês se achegarem, chegar mais perto, se aproximar e atender ao meu chamar, então vocês vão encontrar Deus, ter um encontro verdadeiro com Deus, e não com uma placa, e não com uma denominação, mas um encontro pessoal verdadeiro com o próprio Deus. Ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por revelar aos pequenininhos, aos pobres, aos doentes, aos analfabetos indoutos, aos anônimos. Mas ainda Jesus chama a todos. Para esses que está oculto,
Para esses que Jesus ainda está escondido e oculto, para esses que ainda não enxergam, não veem e não sentem a Jesus, sabe de uma coisa, nem tudo está perdido. Jesus disse que conhecerão o Pai a quem Ele quiser revelar. E antes que a pessoa diga, Ele não quer revelar a mim, mentira. Ele disse, vinde a mim todos. Vocês sábios, vocês instruídos, a sabedoria de vocês escondeu Deus de vocês. A instrução de vocês escondeu Jesus de vocês. Vocês sabem tanto que não conseguiram conhecer a Jesus. Vocês pensam que são tão bons que não conseguiram receber a salvação de Deus. Vocês são tão santos que vocês não conseguiram receber a justiça de Jesus Cristo. Por isso lhe está oculto a vocês ainda, mas eu quero revelar. Sábio, vem a mim. Instruído, vem a mim. Pequenino, vem a mim. Cansado, vem a mim. Eu quero revelar. Então eu te chamo. Mas se você não quiser, se você não atender, se você ficar com essa sabedoria, se você achar que essa instrução já basta, que o seu cargo, sua religião já basta, o problema é de cada um. A oferta é para todos. A revelação foi para todos. Sim, meu Deus. Se fosse só para alguns, Jesus não tinha vindo ao mundo em carne. Teria aparecido só para aqueles predestinados pelo calvinismo. Mas se ele foi enviado ao mundo, é revelado ao mundo. Mundo, humanidade. Glória a Deus. Mas infelizmente a maioria não tem vindo a Jesus, não tem buscado a Deus. Não é isso? Não tem buscado a Deus, não tem se interessado por Deus, não tem desejado a Deus, não tem vontade de Deus, não querem a Deus, não sentem necessidade de Deus. Mas é claro, porque eles estão mortos mesmos. Mas Jesus disse, chegaria o dia, chegaria a hora, e já era aquela hora em que os mortos ouviriam a sua voz. Glórias a Deus. E hoje até mesmo os mortos que não querem nem saber de Deus vão ouvir a voz de Deus. Como Deus luta pelo ser humano, como Deus luta pelo pecador. Não fique dando de surdo, não fique deixando para depois, não deixe para amanhã, não diga que não dá hoje, não diga que você está ocupado, não diga que você está com a agenda lotada. Jesus Cristo te chama hoje para você vir logo. Ele disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Ele desceu depressa. Se fosse alguém mais treinado, podia pular logo lá de cima. Ele desceu depressa. Porque Jesus chamou ele logo, já, agora. Que Deus abençoe. Que todos nós continuemos indo para Cristo. Louvado seja Deus, sempre se voltando para este Deus maravilhoso. Aleluia! Porque Jesus está feliz. Jesus, Ele agradece. Senhor, te agradeço por trazer estes pequeninos aqui nesta noite. Porque eu chamei todos vocês, porque eu quero revelar as coisas de Deus a vocês. Glória a Deus. O Pai tem revelado a Jesus, a esses pequeninos, a essas criancinhas, a nós. E por enquanto está oculto e escondido daqueles que pensam que está tudo bem. Daqueles que acham que não precisam de salvação, de salvador, de arrependimento. Daqueles que pensam que não tem nada de errado com ele, que ele não está perdido, que ele não tem pecado.
que ele é certinho, que ele não faz mal a ninguém, que o ser humano é assim mesmo, aqueles que aceitam essa situação maligna de pecado, ainda está oculto a estes. Mas veja que essa ocultação, esse impedimento, não é quando fala que a Bíblia, que Deus ocultou isso, não é que o próprio Deus escondeu isso, entenda? Usa essa linguagem de que Deus ocultou, porque Deus é todo poderoso e é soberano. Então, quando você é todo poderoso e soberano, toda a responsabilidade cai em você. Tudo que acontece no mundo vai ser culpa de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano e todo poderoso, ele poderia ter feito alguma coisa a respeito. Mas entenda que essa salvação é oculta aos sábios instruídos, porque eles pegaram sua própria sabedoria e instrução e construíram uma parede para não enxergar a revelação de Deus. Deus está dizendo, não é conforme a sua sabedoria, não é conforme a sua inteligência, não é conforme a psicologia, não é conforme a sociologia, não é conforme a filosofia, não é conforme você pensa, não é conforme você quer. É eu que mostro, é eu que revelo. Mas você prefere ficar com sua sabedoria. Deus quer tirar essa sabedoria de você, tirar toda a suficiência, tudo aquilo que você se agarra e dar a revelação dele. Mas vocês não querem, não. Eu quero ficar com o que eu sou, com o que eu tenho mesmo. Já basta. Então veja que, quando fala Deus ocultou isso do sábio instruído, veja que não é Deus fazendo uma maldade. É ele dizendo que o próprio homem, com sua suficiência, com sua capacidade, não aceita a revelação de Deus. Não aceita, não confessa, não assume. Porque eles se acham melhores do que Deus e as coisas de Deus. Então é por isso que ele chama a todos. Porque essa barreira pode cair a qualquer momento se eles ouvirem e atenderem o chamado de Deus, se achegar a Deus com fé e arrependimento. Aí Jesus vai aliviar, vai dar descanso, vai dar refrigério, vai ensinar eles o caminho, vai ensinar como viver para Deus. Aleluia! Mas se eles chegarem aqui dizendo, eu já estou pronto, eu me auto-libertei, eu me auto-salvei, eu sou bom, eu sou santo, eu sou justo, minha religião é assim, eu penso assim, e se chegar com toda a sua bagagem, Deus vai falar, volta para trás com a sua bagagem. Quando você vir vazio, aí nós conversamos. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Palmas para